Oi gente, meu nome é Sara, do blog Destino Dela, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha que eu tinha falado pra vocês que... Na verdade eu falei pra vocês no Instagram, se você não me segue no Instagram inclusive, vai seguir lá. Pode aqui, ó, tá em algum lugar embaixo na descrição. E aí eu peguei e falei assim, se a galera preferia que eu soltasse as resenhas todas separadas, ou se a galera preferia que eu soltasse a resenha de todos os livros da saga, todos juntos. O pessoal pediu, né, então estou cumprindo, vou fazer todos os vídeos separados. Eu ia fazer de dois em dois, mas eu resolvi fazer separado mesmo, porque eu falei, o pessoal pediu, achou melhor, enfim, eu também achei que funciona melhor, então vou fazer a resenha separada. E o livro que eu trouxe pra vocês hoje é Hush Hush, ou conhecido em português como Sussurro. Esse livro aqui, ele, na verdade, eu ganhei da minha tia, não comprei ele, mas já fazia muito tempo que eu queria ler, porque assim, eu já tinha ouvido falar de Sussurro, ele não é um livro novo, já faz mais ou menos uns 6 anos, eu acho que na verdade quase 10 que ele foi lançado, eu não sei ao certo, mas é um livro assim, bem antigo, e é um livro bem conhecido, mas ao mesmo tempo tem muita gente que não conhece. O porquê que tem muita gente que não conhece? Como ele é um livro antigo, ele deu o hype dele já e agora sumiu. Então faz muito tempo que assim, ninguém fala muito sobre Sussurro. E como eu sei que tem muita gente que não leu o Sussurro, eu vim trazer essa preciosidade pra vocês. Gente, eu amei esse livro. Até então eu não tinha lido nada sobre Anjos Caídos. Essa vai ser a minha primeira leitura aos Anjos Caídos, a anjos, enfim. E eu falei, cara, que história boa. No começo eu achei que fosse ser mais uma história de romance linear, do tipo, o cara se apaixona pela menina, e eu achei que na verdade, sei lá, ele é um anjo, se apaixona por ela, vai cair, aí vai dar BO, e aí vai ser um romancinho, e é isso aí. Mas me enganei piamente. Não que não tenha romance, tem romance, mas não é bem assim que eu tinha imaginado. Bom, esse livro, ele é escrito pela autora Becca Fitzpatrick, e assim, ela é uma autora muito boa, pelo menos pelo que eu vi desse livro, dessa saga. Ela soube trabalhar muito bem as questões do livro, e ela conseguiu finalizar o que era pra ser finalizado no primeiro livro, mas deixou aberturas de algumas coisas bem assim, superficiais, pra que ela pudesse aprofundar no segundo. Então faz sentido ter uma continuação, não é aquele livro que assim, tem uma continuação, mas é uma coisa totalmente diferente do que já tinha acontecido no primeiro, ou enfim, acabou com aquele famoso, sempre esqueço essa expressão, aquele negócio que sempre acaba com um final polêmico e você tem que, pelo amor de Deus, ler o segundo livro. E o livro basicamente vai falar sobre a vida da Nora. A Nora Grey, no caso, ela é uma menina aparentemente normal, ela é mais tímida, ela é um pouco mais na dela, ela é uma aluna super boa, uma menina super inteligente. Ela não é exatamente aquela menina tímida, insegura, exatamente assim, meio boba. Ela não é a personagem boba, na verdade ela é uma personagem bem forte, de personalidade bem forte, e eu gosto disso nessas personagens, que tem que tirar um pouco desse estereótipo da menina que só porque ela é tímida, ela necessariamente é insegura e bobinha. Na verdade isso não é bem um padrão, né, gente? Sabe que na realidade isso não acontece bem. E isso é um estereótipo, isso é um clichêzinho, possamos dizer assim, de livro de romance, principalmente romances mais adolescentes, assim. E esse livro, enfim, vai se passar em torno da vida da Nora. Ela tem essa personalidade, ela é esse tipo de menina, que ela é tímida, mas ela tem uma cabeça muito bem feita do que ela quer, do que ela gosta, na maior parte do tempo, claro, não sempre. Ela tem essas inseguranças dela, mas não é nada assim que, enfim, seja aquele padrão de que sempre é insegura, sempre é tímida e bobinha. Não, na verdade não. E a Nora, ela mora com a mãe dela, as duas moram numa casa de fazenda, ela fica em Coldwater, no Maine, e ela e a mãe dela, assim, moram basicamente as duas, mas ela fica boa parte do tempo sozinha, porque a mãe dela trabalha fora, a mãe dela trabalha com leilões, então a mãe dela, pra poder manter a casa, não fica na cidade, ela trabalha fora e passa basicamente a semana inteira trabalhando em outras cidades. E o pai dela faleceu, o pai dela foi assassinado, e isso é um mistério bem grande no livro, que vai ser até pouco explorado nesse primeiro livro. Ela vai falar algumas coisas sobre o pai dela, mas ela vai descobrir muitas coisas em relação, não exatamente a ele, mas ao passado dela como pessoa e que tem relação com a família no primeiro livro, mas ela vai descobrir assim o dobro de coisas no segundo. Então a autora deixa muitas coisas pra poder ser explorado no livro Crescendo, que é a continuação. E ela tem a melhor amiga que tá sempre junto com ela, que é a Vi. As duas são totalmente opostas, gente, assim, muito opostas mesmo. Tudo que a Nora tem de pé no chão, um pouco tímida, mais na dela, a Vi é totalmente doida, totalmente fora da casinha. Ela adora um problema, adora meter a Nora nos problemas junto com ela, né? Porque, enfim, sozinha ela não vai, a amizade é pra isso, né? E aí ela sempre tá junto com a
Vi, porque as duas são super, sei lá, super juntas o tempo inteiro. E a Vi, ela tem essa personalidade oposta da Nora, que é uma personalidade, além de ser muito forte, ela é uma pessoa muito extrovertida. Ela fala pelos cotovelos, tipo eu, assim. Ela fala pelos cotovelos, ela tem zero vergonha das coisas, é muito raro ver ela com vergonha de qualquer coisa. Então, assim, ela passa uns carão e não tá nem aí, porque, enfim, ela não tem vergonha. Ela fala o que ela quer, quando ela quer, e é isso aí. E a Nora, acho que tem hora que acha que ela faz uns absurdos, assim, mas as duas estão sempre muito juntas. E ao mesmo tempo que eu me irrito muito com a Vi, que eu fico assim, gente, o que essa menina tá fazendo? Alguém para ela. Eu fico, tá bom, gosto dela. Então eu fico dividida entre gostar muito do personagem dela, que ela é muito divertida. Enfim, ela tá ali com a Nora pra tudo, as duas são realmente muito amigas. Ela não é aquela personagem que, além de meter a Nora só em problema, enfim, não serve de nada. Tudo que a Nora precisa, ela é muito parceira. Mas, ao mesmo tempo, ela mesmo tem que tirar a Nora dos BO, porque ela que enfia a Nora dos BO, né, também. Então, as duas, assim, se complementam ali. E, nesse primeiro livro, ela vai conhecer o Pet, que é onde começa o problema, não é mesmo? A Nora, ela tá na aula de biologia, e ela sempre senta junto à Vi, já que as duas estão sempre juntas pra tudo. E nesse dia, o técnico, que é o cara que eventualmente dá aula de biologia, eu não sei porquê, mas enfim, ele dá aula de biologia, os famosos substitutos, não é mesmo? Mas ele é multifunções, então ele dá aula de biologia. E ele resolve que eles têm que trocar de parceiro na aula de biologia. Então, ele faz sei lá, um trâmite lá, e aí a Vi tem que sair da mesa dela, e é assim que ela conhece o Pet. O Pet, ele acaba sentando com ela, por causa dessa troca de parceiro, e aí os dois começam a se conhecer. O Pet, basicamente, é aquele cara misterioso, super gato, tipo, muito bonito. Ele é bem sarcástico, boa parte do tempo, assim, então ele só abre a boca pra ser sarcástico. É muito raro ele abrir a boca pra fazer um diálogo normal, né, que aqueles diálogos normais. A Nora até tenta conhecer ele, assim, porque ele senta do lado dela, mas depois que ele faz uns comentários, assim, tipo, sabe, meio... A Nora fica, tá bom, você é esquisito. E depois disso, ela acaba meio que estranhando ele, né, ela acha ele mais bizarro do que charmoso, por ele ser misterioso, e também por ele ficar jogando cantadas nela. Como a Nora é uma pessoa mais reservada, ela acha isso muito irritante, e eu acho que boa parte das meninas que, na verdade, não quer dizer porque o cara é bonito, não significa que você vai se jogar nos braços dele, porque, enfim, até então você não demonstrou nenhum interesse, isso me irrita bastante nele, mas depois eu vou explicar pra vocês o porquê que ele tem essa atitude, né? Enfim, eu não gosto desse tipo de personagem do cara que acha que todo mundo quer ele, porque ele é lindo, maravilhoso, super cool, e aí todo mundo quer ele, e ele quer o que ele quer na hora que ele quer, e ele fica te fazendo elogios, sendo que você não quer elogios. Aí eu fico, amado, se põe no seu lugar, obrigada, dá licença. But, a Nora, ao mesmo tempo que ela não tá afim dele, que na hora ela fica bem irritada com ele, obviamente, porque ela, tipo, ele tá invadindo o espaço dela, ela não acha isso legal, mas, ao mesmo tempo, ela fica pensando que realmente ele é muito atraente. Isso não dá pra negar, né? Continuando, depois disso, o técnico passa uma lição pra eles, que eles têm que conhecer um ou outro, e isso é uma lição. E como ela é super nerd pra ela, todas as coisas que tem que ser feitas são importantes, principalmente porque ela não tira notas muito boas em biologia, e ela quer entrar numa faculdade específica lá, e ele não colabora, né, amores? Porque, enfim, é o famoso bad boy, né? Aí ele pegou e levantou e foi embora e largou ela falando sozinha e não respondeu nada do que ela precisava saber. Ele deixou o telefone dele escrito na mão dela, porque, enfim, ele é totalmente aleatório, e ela fica tão pasma, assim, que ela não consegue, tipo assim, tirar a mão, sabe? Ela fica assim, cara, não é possível que isso tá acontecendo. Ela fala que ela nunca vai ligar, só que ela sabe que ela precisa muito dessa nota. Então ela liga pra ele, perguntando onde ele tá, e vai atrás dele. E aí, quando ela entra num bar, que coitada, mal sabe ela que é um dos piores lugares pra ela entrar, e ela entra num bar atrás dele, ele tá jogando sinuca, que é uma das formas que ele ganha dinheiro, que é apostando. Ela entra e vai conversar com ele sobre a questão da lição, e perguntar as coisas sobre quem ele é, porque ela precisa muito entregar aquilo, precisa muito daquela nota. Obviamente, ele mal colabora, porque ele é misterioso por um motivo bem específico, não é só um charme dele, e a partir desse momento, ela começa a desconfiar se realmente ele é misterioso só porque ele quer, só que ele é bad boy, ou se tem algum motivo mais específico pra ele ter todo esse mistério em volta dele. E é por isso que a história começa a se enrolar. A Nora começa a desconfiar muito do Pet, porque ela sente que ela tá sendo seguida por alguém que ela não sabe quem é, mas é um cara com uma máscara de esqui, muito esquisito. Só que ao mesmo tempo, ela acha que tem alguém seguindo ela, mas ela acha que ela tá ficando meio doida, porque ela tá tendo alucinações. Um dos motivos, por exemplo, é que ela atropela um cara, o cara amassa total a porta do carro, da amiga dela, que inclusive ela tinha emprestado, e ela fica achando isso muito louco, e ela corre pra casa da amiga dela, e a hora que ela chega na casa da amiga dela, simplesmente, quando a amiga dela olha pro carro, não tem mais nada, e ela também vê que não tem um arranhão, e ela acha isso bem bizarro, e ela tem quase certeza na cabeça dela de que é o Pet que tá perseguindo ela, porque ele é todo misterioso, não tem dados nenhum dele em lugar nenhum, elas pesquisam, procuram
enfim, dele, as coisas dele da escola, pra ver se aparece alguma coisa sobre ele. Mas o máximo que elas conseguem descobrir é o sobrenome do Pet. Só isso. Mais nada sobre ele. E ela fica achando isso tudo muito esquisito. E ela fala, cara, eu tenho certeza que é ele que tá me perseguindo. E ela até joga uns verdes assim pra Vi, mas a Vi acha que ela tá ficando doida e que ela tá exagerando só porque ele é muito esquisito. E até porque a Vi acha ele um gato, um máximo. E realmente, pela descrição do livro, ele é muito bonito. E ele é muito charmoso. E confesso que assim, eu acho que eu sou meio apaixonada por bad boys, talvez. Eu gosto muito dele, assim, ao mesmo tempo que ele é muito irritante, que eu odeio algumas atitudes que ele tem. Assim, ele meio que passa do limite em relação a espaço e a, enfim, seu famoso bad boy mandão, palpiteiro, que eu odeio homem mandão, isso me irrita muito em livros, os personagens homens. Mas assim, ele, ao mesmo tempo, ele é um personagem muito divertido e muito sarcástico. E eu amo casal sarcástico, gente. Tem uma coisa que eu gosto nessa vida, é o casal ficar se alfinetando, sabe? Aquele sarcasmo que, enfim, você sabe que aquilo lá não é ódio, é amor. Então, eu adoro esse casal e eu acho muito divertido. Até porque eu vivo na base da ironia, né, gente? Eu vivo na base do sarcasmo. Enfim, mas é mais de forma mais casual, mais divertida, da forma que os dois fazem entre os dois. Então, eu acho isso muito divertido na personagem da Nora também, porque ao mesmo tempo que ela se irrita com as atitudes dele, ela também acha esse joguinho assim, esse joguinho não, mas esse sarcasmo entre eles muito divertido. E tem horas que ela não acha divertido, ela realmente se irrita com ele, e isso que eu gosto da personagem, que por mais que ele tenha as atitudes que ele tem, ela não se deixa levar pelas coisas que ele faz. Então ela tem muita atitude, e isso eu gosto bastante nos dois. Então ele acaba meio que tendo que engolir as coisas que ele faz, porque ela não deixa barato. E isso é maravilhoso, né? Aí a história começa a funcionar, né, amores? E eu gostei bastante dos dois por causa disso. Então a Nora começa a desconfiar dele, ela não sabe se realmente é, se realmente não é. Ao mesmo tempo que ela investiga a vida dele, ela sente uma atração enorme por ele, ela de certa forma acaba se apaixonando. Então assim, é BO, gente, é BO atrás de BO. E o que eu impressionei bastante foi essa questão de não ter sido uma coisa muito linear. Eu achei que fosse uma coisa muito óbvia, quando na verdade a autora me surpreendeu bastante com a história. Então o final pra mim foi super surpreendente, e eu achei que fosse girar em torno só do romance dos dois, aquela coisa bem romancinho. Nesse primeiro momento da história eles estão se conhecendo, então tem um romance, mas não é aquela coisa de tipo só casal. Tem toda uma trama ocorrendo em volta deles, são outros problemas. A Nora começa a entrar desse mundo dos anjos, dos arcanjos, nesse mundo dos nefilins também. Ela começa a descobrir muitas coisas dentro desse mundo, que ela mesma desconfia e vai pesquisando e vai vendo um sinal aqui, um sinal ali, e começa a descobrir muitas coisas sobre o próprio pai dela, né? Então assim, já começa a introduzir. É bem superficial, vou confessar pra vocês que é um pouco superficial o que eles falam sobre o pai. Eles não aprofundam muito sobre esse mundo dos anjos, então você vê pouco ali até então, mas você já tem assim o início de tudo que tá acontecendo e cria um questionamento bem grande na sua cabeça sobre todas essas coisas. Então você fica se perguntando, tá, mas e isso? Tá, mas isso e aquilo? Tá, mas e aí o pai dela? O que acontece? Mas gente, sabe assim, eu passei o livro inteiro assim, e eu achei muito interessante, porque ao mesmo tempo que ficaram sem resposta algumas coisas, eu não critiquei o fato de ficar sem respostas, e não critico porque ela vai dar muitas continuações no segundo livro. Então eu achei muito bem trabalhado isso que a escritora fez. Então, gente, é um livro muito bom. A escritora escreve ele de uma forma muito fluida, é muito rápido de ler. Eu comecei lendo um dia, eu só não terminei, tipo, no dia seguinte, porque eu não continuei lendo. Mas se você ler coisa de 2 dias, mais ou menos, você vai ler o livro. É muito rápido, é muito fluido, te prende porque você quer saber o que vai acontecer na história, te prende porque o romance dos dois, assim, gente, falar pra vocês, eu fiquei tensa. Sabe aquele personagem? Ele é um personagem, gente, de homem que me deixa nervosa. Sabe aquele cara que te deixa tensa? É ele. Ao mesmo tempo que eu ia ficar muito irritada com ele, com certeza, ele ia me deixar tensa. Então assim, me colocando na posição da Nora ali, eu ia ficar bem Nora. Eu ia ficar bem irritada e ao mesmo tempo me sentindo muito atraída. Então ela conseguiu trabalhar muito bem o personagem, que nem eu disse pra vocês. Eu relevei porque eu entendo que seja o fato da questão do mundo, do personagem ali, tá? Se fosse na vida real, provavelmente eu não ia achar nada atrativo, eu ia achar bem irritante. Que nem eu falei pra vocês, ele entra na casa dela sem ela pedir. Tipo assim, ele leva ela pra casa, porque ela pede uma carona, que ela precisa de carona, ele oferece e leva ela. E ele entra na casa dela assim, ó, sem ela deixar. E ela tava sozinha. Ou seja, gente, maníaco no parque, entendeu? Cuidado, isso não é normal. Principalmente que eu falo pra vocês que essa questão, eu brinco muito, mas é muito sério. Porque se você der esse livro pra uma menina, às vezes, muito nova, ou se você que tá assistindo aí esse livro for muito nova, não romantizem esse tipo de comportamento. Aqui no livro, ela não tá romantizando, ela tem um pouco de medo dele, mas de certa forma acaba sendo romântico porque ele cozinha pra ela, enfim, essas coisas. Mas na vida real,
isso pode não ser um romance, tá? Na verdade, a pessoa pode ter outro tipo de intenções, ou se não, além de ter outro tipo de intenções, isso é muito perigoso, porque além de tudo, ela tava sozinha na casa e o cara entrou na casa dela, pegou uma faca e resolveu cozinhar, mas assim, é bem esquisito, porque ela já tá desconfiando dele, achando que é ele que tá perseguindo ela, então é bem estranho. O cara acaba sendo, não quero usar a palavra abusivo, mas acaba sendo dessa forma, entendeu? Você não deixou a pessoa entrar, você não tá dando espaço pra ela fazer o que ela tá fazendo, então por que ele tá entrando na sua casa sem você ter convidado, sabe? Isso não é legal, e não é legal romantizar esse tipo de comportamento, porque, enfim, tem que ter um consentimento do tipo, deixar óbvio que você tá interessado em alguma coisa. E muitas vezes, você não tá afim daquilo e a pessoa tá, enfim, forçando alguma coisa sem ter noção de que, tipo, cara, dá licença, sabe? Então, não é legal romantizar esse tipo de comportamento no geral. E ficar bem claro que, cara, isso é um personagem. Então, ao mesmo tempo que eu gosto do bad boy, eu tento separar as coisas e não achar que isso é ok, sabe? E claro, por causa da minha idade, eu tô falando pra vocês isso, que eu vejo isso de uma forma diferente agora. Porque quando eu era muito nova, eu também romantizava esse tipo de comportamento. Mas é óbvio que eu não ia deixar uma pessoa estranha entrar na minha casa. Mas eu acabava romantizando esse tipo de comportamento. E isso é muito perigoso. É bom pensar sobre essa questão do tipo da idade que a pessoa tem pra ler. E é bom alertar quem tá lendo também e tem uma idade mais baixa. Porque assim, não tem nada de muito absurdo no livro, tá? Não é um livro que não pode ser lido por pessoas mais novas. Mas é importante, como mulher, claro, a gente que tá falando, indicando o livro pra meninas, né, no caso, até pra algumas mulheres também, a gente deixar bem claro que, tipo, gente, não romantize esse tipo de coisa. É um personagem, dá pra separar as coisas e dá pra se apaixonar pelo personagem também e na vida real saber separar as coisas e não deixar uma pessoa te submeter a esse tipo de coisa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu espero que vocês tenham se interessado pelo livro, porque, assim, vale muito a pena ler. Eu fiquei apaixonadíssima pela escrita, eu fiquei apaixonadíssima pela forma que ela deixa questões em aberto, mas ela usa isso como introdução. Eu fiquei apaixonada pelos personagens, porque ela trabalha uma menina ali que não é aquele famoso padrão que eu falei pra vocês no começo do livro. Eu gostei bastante da forma que ela constrói o bad boy também, porque ao mesmo tempo que ele tem as atitudes que ele também é um personagem muito cativante em certos momentos, então você consegue entender o porquê da personalidade dele e também consegue ver que ele tem um lado bom e que muitas vezes ele tá tentando fazer a coisa certa. Então, ele é um personagem torto, mas ele é muito cativante e também, né, muito interessante. Brincadeira, gente, é que eu gosto de bad boy. Mas, enfim, eu fiquei, assim, completamente apaixonada e tem muitos altos e baixos nesse livro, então vale super a pena ler. Essa é a minha indicação pra vocês, além de resenha, que eu quero indicar ele, porque, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de mais alguém pra ler ele junto comigo, pra eu poder ficar revoltada, porque eu vou falar disso no segundo livro, não vou soltar spoilers aqui sobre o que eu passei no segundo livro, mas o primeiro livro eu simplesmente fiquei apaixonada. E é isso. Bom, é o que eu tinha a falar pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal pra ver os próximos vídeos, inclusive o próximo que vai sair depois, que é a resenha da continuação de Sussurro, que vai ser o livro Crescendo. E não deixa de clicar aqui no sininho pra vocês receberem a notificação quando esse vídeo sair, quando o próximo vídeo sair, enfim, porque às vezes o YouTube não entrega todos os vídeos, né, principalmente porque o meu canal é um pouco menor, então a entrega não é tão grande, então é bom vocês clicarem aqui no sininho pra receber notificação quando o vídeo for liberado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e é isso. Beijo e até o próximo vídeo.